Boa noite, gente. Estamos aqui ao vivo para fazer o terceiro encontro de saúde mental. Da primeira vez a gente falou com o musicoterapeuta e compositor caruaruense Valdir Santos sobre a questão da saúde mental, cultura e arte. O segundo encontro foi sobre o tema da cirurgia bariátrica e em seus aspectos psicológicos, com o Dr. Oscar Barreto Neto. Foi a semana passada. Hoje nós vamos convidar, agora acaba de pedir a solicitação, e uma pessoa muito querida, doutora Edna Granja, que acaba de entrar. Olá, Edna. Olá. Boa noite. Eu estava dizendo da nossa satisfação e da nossa honra de te receber nesse encontro de saúde mental. E a gente vai abordar um tema que é muito, muito relevante, porque ele é tão vítima de preconceito que se fala pouco sobre ele, né? Ou seja, a gente vai falar sobre a mulher usuária de álcool e outras drogas dentro das suas especificidades. Quando a gente fez uma roda de conversa sobre a questão da mulher, uma das conversantes, ela trazia que na escala de cuidados, está no topo da escala de cuidados. Quem mais cuida do outro é a mulher negra e pobre. E quando você coloca quem menos recebe cuidado, é exatamente esta pessoa que mais dá cuidados. Então, a mulher negra e pobre é a que menos recebe cuidado. E o homem branco e rico é aquele que mais recebe cuidado, embora seja o que menos dê cuidados. Então, na verdade, quando a gente está falando da usuária de álcool e outras drogas, a gente está falando de uma fatia da população feminina, não é, que tem acrescido a todo o seu sofrimento psíquico. Primeiro, a questão cultural do preconceito em relação ao uso de qualquer droga pela mulher, né? Eu já ouvi muito na minha vida alguém dizer assim: um homem bêbado eu até que suporto, mas uma mulher bêbada é insuportável. Que coisa feia. Isso é expressão pura do preconceito, não é? Quer dizer, além de todas as outras especificidades. Então, Edna é uma pessoa querida que trabalhou conosco durante um tempo da vida. Eu tenho o prazer e a honra de ter participado do processo de formação de Edna. Edna é professora universitária, é doutora, é uma pessoa pesquisadora na área de gênero e é uma terapeuta de mão cheia. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda nessa nossa conversa. E está com você, para você introduzir esse tema. Tu tens aí o tempo que tu precisares para a gente poder começar esta conversa. Seja bem-vinda. Obrigada, Evaldo. É uma alegria reencontrá-lo sempre, né? Sobretudo no espaço do Raid, é um espaço que eu costumo dizer que é um dos maiores centros de formação no qual eu pude estar, né? Então, eu tenho o Raid um lugar muito especial mesmo, né? No Raid eu pude aprender muito sobre relações humanas, pude aprender muito sobre saúde mental, sobre problemas acarretados ou acentuados pelo uso de drogas. Então, eu tenho uma lembrança muito importante desse tempo e, sem dúvida, é algo que está impresso na minha prática profissional até hoje, né? E você, eu tenho um carinho especial, você sabe disso, né? Um grande mestre, uma referência importante também, e aí não só profissional, né? Mas na minha vida mesmo. Então, agradeço muito o convite. E um convite para falar sobre um tema que lá atrás, quando eu estava no RAID em 2008, eu acho, 2007,
2007, não sei, a gente conversava bastante, né? E eu queria começar falando um pouco sobre isso. Lá atrás eu problematizava ainda dentro do RAID, nos espaços que eu estava, a desigualdade de gênero como estrutural. Quando eu penso a desigualdade como estrutural, eu reconheço que é algo que atravessa todos nós, como homens, como mulheres. Reconhecer dimensões sociais de desigualdade, na minha percepção, é reconhecer o que nos atravessa. Gênero está entre elas, mas a gente também poderia falar de raça, a gente também poderia falar de classe, né? Independente do lugar onde você está, né? Seja numa condição de privilégio ou seja numa condição de opressão, essa dimensão de desigualdade lhe atravessa. E quando a gente fala da desigualdade social de gênero, a gente está falando de uma primeira forma de significar as relações sociais. Me vem à cabeça um texto que é bem clássico nesse âmbito de gênero, que é um texto que vai considerar gênero como uma categoria útil para análise social histórica. E aí a gente pensa que lá atrás, antes de nascermos, gênero já é uma forma de significar a relação entre as pessoas, a relação entre os sexos. E não é uma forma de significar qualquer. É uma forma, desde muito cedo, atravessada por exercícios de poder e marcações de desigualdade. Então, essa ideia que você começa a ventilar aí, Evaldo, sobre o feminino, sobre a mulher, essa localização de desigualdade, porque, sim, quando a mulher é aquela protagonista do cuidado, é quem mais cuida e é a que menos se cuida ou é cuidada, a gente está falando em desigualdade. Isso é construído desde muito cedo, nos lugares, eu acho que até desde a expectativa, sabe, assim, do bebê, né? Eu tive uma experiência de gestar sem saber o sexo e eu escutei horrores, assim, de gente que me dizia, mas então, é o quê? Aí eu dizia, não sei, pode ser menino, uma menina, né? É um ser humano, né? E as pessoas faziam, mas como é que você vai gestar sem saber o sexo? E elas diziam mais, assim, eu espero que seja um menino, muito mais fácil criar meninos. A gente fala assim, fala grosso e tal. Com mulher é tudo mais delicadinho. Então eu começava a acessar ainda na gestação esses padrões de gênero que em alguma medida nos modulam, né? Modulam nossos processos educativos, modulam as expectativas sociais sobre nós, eu diria, principalmente sobre nós mulheres, mas também sobre os homens. E aí eu queria marcar que a matriz a partir da qual eu discuto o gênero é uma matriz que reconhece os efeitos da desigualdade de gênero na vida de homens e mulheres. É certo que nós mulheres estamos numa condição mais favorável, mas é importante a gente reconhecer também o quanto um certo modelo de masculinidade hegemônico produz efeito na vida dos homens, né? Não é à toa que os homens ainda hoje são os que mais usam drogas, são os que mais se tornam dependentes, né? E são estranhamente os mais presentes nos serviços voltados a pessoas que têm problemas com drogas. E eu digo estranhamente porque são poucos os serviços onde os homens são públicos, fazem parte do público prioritário, né? Os serviços de drogas estão aí como esses serviços e também os de urgência e emergência, ou seja, o homem indo lá para o serviço quando o negócio não dá mais para conter, não dá mais para segurar. Então, acredito que é importante a gente pensar em gênero, sim, como uma dimensão estruturante de desigualdade social, uma dimensão que nos atravessa, né, que marca a vida de homens e mulheres e que, sim, no que, olhando para as mulheres especialmente, que é a pauta do nosso encontro de hoje, produz efeitos avassaladores que acentuam quadros de sofrimento, sem dúvida alguma. E aí, quando eu falo que acentuam, é porque eu sinto que a condição de ser mulher nos torna mais vulneráveis, primeiro, a uma série de violências e complicações fruto do uso de drogas, né? Em alguma medida, o cuidado, né, quando é uma necessidade, é algo muito menos acessível para nós, seja porque os serviços não estão muito preparados para nos acolher, seja porque a gente tem dificuldade de reconhecer que nós precisamos ser cuidadas também, né? Pedir ajuda, dizer, opa, estou precisando parar a vida aqui para me cuidar. Isso é algo muito difícil na nossa vida, né, Valdo? Porque existe também uma expectativa social de ser mulher, né? Que gira muito em torno dessa ideia da guerreira,
A guerreira, ela não precisa de cuidado, ela cuida, né? Geralmente, quando alguém me chama de guerreira, eu entendo que a pessoa está tentando me agredir, porque apesar de vir na forma de elogio, eu entendo que é esse ser guerreira que muitas vezes invisibiliza uma série de marcas de opressões, de sobrecarga, trabalho doméstico, trabalho na rua, necessidade também, padrões estéticos que sobre nós são muito mais avassaladores, né? No quesito droga, as mulheres, a única droga que as mulheres usam mais são justamente as medicações que têm a ver, ora, com questões emocionais, sim, e ora com questões estéticas e as duas coisas misturadas, né? Então, assim, eu sinto que olhar para essa dimensão de desigualdade é algo extremamente relevante para complexificar a nossa análise sobre as pessoas que sofrem, as pessoas que têm problemas com drogas, e complexificar porque a gente reconhece ou pode reconhecer essa subjetividade que parece tão dentro de cada um, como coisa que é muito atravessada por essas marcações sociais. Eu parto também de um pressuposto, Evaldo, isso na clínica que eu construo, voltada para mulheres ou não, que a subjetividade é histórica, ela é produzida nesse mundo, ela recebe os atravessamentos desse mundo, né? E, portanto, o sofrimento ele é político também. Dizer que o sofrimento é político é reconhecer que essas marcações sociais históricas, elas têm implicação na forma como a gente sofre, acentuando o sofrimento, produzindo sofrimento, aumentando nossas possibilidades de cuidado, restringindo nossas possibilidades de cuidado e de reabilitações distintas. Então, eu sinto que falar sobre gênero hoje e falar sobre gênero atravessado por outras dimensões de desigualdade é algo muito importante para a gente consolidar um olhar mais complexo para o ser humano. Quando eu falo das outras dimensões de desigualdade, eu acho que convém lembrar de um conceito que você já me viu falando, mas talvez seja menos familiar para as pessoas que estão aqui, né? Que é a ideia de interseccionalidade mesmo, né? É a gente pensar que nossas identidades e as desigualdades sociais que a gente vive não são pontos isolados, elas se atravessam, né? Então, elas se atravessam formando arranjos muito específicos que potencializam nossa condição de opressão. Então, você começou provocando a gente, né, Valdo? Uma mulher vive uma condição maior de vulnerabilidade, mas se ela for negra, se ela for de periferia, se ela for lésbica, a gente vai criando arranjos que vão potencializando essa condição de opressão e o sofrimento acentuado nessas condições, né? Então, lá atrás, no meu doutorado, né, eu problematizava um pouco como os serviços estavam trabalhando as questões de gênero. E uma coisa que eu sempre escutei era a seguinte, assim, Edna, a gente precisa primeiro ter serviço e depois a gente discute gênero. Edna, a gente precisa qualificar a rede, depois a gente discute gênero. E eu sempre me perguntava, mas com base em que a gente vai propor serviço? Com base em que a gente vai construir programa terapêutico se a gente não reflete sobre algo que me parecia tão estruturante desde o início? E aí, Evaldo, eu sinto que um dos efeitos disso, né, é óbvio que eu avalio que eram as condições do momento, mas eu sinto que um dos efeitos disso foi a gente construir serviços extremamente medicalizados. E quando eu falo da medicalização, eu não estou falando do médico, eu estou falando do saber biomédico como forma hegemônica de explicar os nossos processos de adoecimento. Então, assim, eu fui trabalhadora de CAPS, né, de CAPS AD, eu gerenciei Casa de Meio do Caminho, eu trabalhei no RAID, eu estive no programa Atitude em diferentes lugares, e a sensação que eu tinha é que muitas vezes a gente eliminava as marcações sociais no olhar para o sujeito, para a pessoa que usava drogas. A gente olhava para a droga, construía planos de reabilitação, de minimização do uso, estratégias de redução de danos, mas a gente invisibilizava o lugar de fala daquelas pessoas, as marcações sociais que atravessavam esse uso. No caso das mulheres, a gente particularizava muito pouco o olhar para essas necessidades. No final das contas, tinha umas questões muito objetivas que nossa querida Jandira, lá atrás, acredito até que parte da mesma equipe que você,
já abordava quando tratava as mulheres alcoolistas. Como é que essas mulheres vão se tratar? Com quem vão ficar as pessoas, né? Porque essas mulheres só chegam aqui quando já estão ferradas na droga. Elas só chegam aqui, só olham para si, efetivamente, quando dão conta de muitas outras tarefas que lhes são designadas. Então, ao meu ver, para marcar bem esse olhar que eu estou tentando trazer aqui, Evaldo, a questão de gênero, a desigualdade de gênero, ela é estrutural, ela é um pressuposto, é um ponto de partida, tanto quanto a de raça e a de classe. Então, não é algo que vem depois, não é um plus, né? É algo que a gente precisa olhar antes, porque muitas vezes isso está atravessado na forma como as pessoas elegem as drogas, usam e tornam esse uso, vez por outra, abusivos, problemáticos, se tornam dependentes, e também está atravessada nas condições que essas pessoas têm ou não de buscar os seus processos de reabilitação, de cura, como queira chamar, sabe? Então, eu sinto que nesse momento a gente consegue um pouco mais, dar mais visibilidade a essas dimensões que, ao meu ver, são estruturantes, entende? Estou falando demais, né? Não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. É sempre bom, muito bom lhe ouvir. Veja, Edna, a gente vive uma contradição, que é uma contradição teórica e é uma contradição prática. Quando a gente, por exemplo, recebe uma pessoa no RAID, um ponto que a gente enfatiza é o respeito à singularidade do sujeito, né? A gente diz, a gente não tem um pacote de tratamento, né? A gente não tem 12 passos, a gente tem 200 passos. Mas a gente vai conversar, ou mais, a gente vai conversar com você como ser único. E a gente vai poder traçar uma estratégia de enfrentamento do seu sofrimento, né, de uma forma única. Ao mesmo tempo, veja, então, isso me coloca diante do cliente que me procura, independente de gênero, independente de raça, porque ele é um ser único. Então, como ser único, ele vai ter uma abordagem individualizada ou personalizada. Por outro lado, a gente tem as pesquisas que mostram, e aí você falou de Jandira, Edna está falando da doutora Jandira Saraiva, que morreu ano passado, uma pessoa queridíssima, uma psiquiatra que continuou o trabalho que a gente começou lá no CPTRA. Em 1990, a gente inaugurou o CPTRA, que foi o primeiro centro de tratamento do alcoolismo de todo o Norte e Nordeste. E a doutora Jandira esteve ligada umbilicalmente ao CPTRA e ela foi uma grande lutadora. Então, e ela fez vários trabalhos, não foi só um trabalho, fez vários trabalhos sobre a questão de como receber as mulheres alcoolistas num centro de alcoolismo, o que é que se deveria fazer. E quando a gente lê as pesquisas, quando a gente lê os trabalhos, as pesquisas estão claras. Funcionam melhor os grupos só de mulheres, né? Quer dizer, funciona melhor, as pessoas vão se sentir mais acolhidas, vão se sentir mais à vontade para poder falar. As mulheres têm mais dificuldade de procurar os serviços, como você falou, porque elas estão atravessadas por esse preconceito, aquilo que eu dizia no início. Então, você veja, o tratamento da singularidade nos colocaria, né, sem a menor distinção entre o homem e a mulher. Mas, ao mesmo tempo, esta singularidade não pode negar essa componente histórica e política que você falou, que a mulher é atravessada por todas essas variantes, que o homem não é. O homem é atravessado por outras. Por exemplo, as mulheres procuram tratamento primeiro do que os homens. E talvez o êxito terapêutico se explique também por isso. As mulheres alcoolistas levam em torno de 5 anos para procurar tratamento. Os homens levam de 10 a 15 anos para poder procurar tratamento. A resistência, essa questão, o homem atravessado por esse homem forte, que resiste, que enfrenta tudo só. A mulher, ela não consegue esconder muito o processo alcoólico, porque
porque a dupla jornada da mulher faz com que ela não... O homem chega do trabalho alcoolizado, se deita numa cama e fica por lá. A mulher não pode fazer isso. Os filhos estão esperando o cuidado, o marido está esperando a comida. Então, a mulher é denunciada na sua dependência muito mais rapidamente do que os homens. E, portanto, ela é pressionada a procurar o serviço muito antes. Isso é um benefício, porque quanto mais cedo você procura, mais efetividade terá o tratamento. Mas veja, há essa contradição entre vamos tratar todos iguais ou vamos tratar os desiguais como os desiguais e a gente vai poder fazer programa. O que é que tu pensa sobre isso, Edna? Soa como um paradoxo, né, Valdo? Assim, a gente precisa olhar cada um, né? Cada um, a singularidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que tem coisas que atravessam todos e todas, de formas diferentes, mas atravessam. É muito interessante porque eu atualmente tenho 2 grupos de psicoterapia com mulheres que eu facilito. E é muito interessante quando a mulher fala, você olha para as outras, elas estão assim. Porque tem muito daquela vivência que é compartilhado pelas outras mulheres. De formas diferentes, é certo, mas muito compartilhado. E para mim, Evaldo, essa não é uma mera coincidência. É apenas a constatação que, de fato, essa desigualdade de gênero ela é estrutural. Porque o mesmo acontece com os homens também. Então, eu te diria que, para mim, a rota de saída desse suposto paradoxo é reconhecer que o olhar para a singularidade, ele é um lugar que precisa estar inscrito socialmente. Essa singularidade, ela não brota dentro de mim, nem dentro de você. Ela brota dentro de mim, que vim de uma família assim, que fui criada a partir dessas referências, que tenho esse lugar social muito demarcado, né? Eu me lembro que Foucault fala, tem um livro de Foucault que eu gosto muito, que é o Vigiar e Punir, que ele traz um conceito de quadriculamento. Eu brinco dizendo que aquela música A do cada um do seu quadrado, tem uma inspiração Foucaultiana, porque ele vai dizer que a gente está lá inscrito num lugar social e que qualquer tentativa nossa de ir para o outro quadrado, pisar na linha, a gente recebe uma sanção social que nos posiciona. Isso, para mim, é tão forte, nos reposiciona, né? Isso, para mim, é tão forte, Evaldo, que é impossível pensar numa singularidade que não esteja escrita nesse quadrado aí, sabe? Então, para mim, a rota de saída desse suposto paradoxo é a gente pensar que a gente tem que olhar para as singularidades, sim. Eu aprendi muito bem isso no Heidegger, inclusive, né? Olhar para cada uma como vem. Agora, é olhar para essa singularidade atravessada por essas dimensões de desigualdade social, né? É entender que a fala de Evaldo é a fala de Evaldo, mas se conecta com uma série de outras falas e não é só de outros homens, não, né? É de outros homens médicos, é de outros homens que estão em Caruaru, é de outras pessoas que estão em Caruaru, é que estão ou que vieram de, né? Enfim, tem uma série de atravessamentos postos no que a gente nomeia como singular. Eu tenho um problema grande na psicologia. A psicologia tem um dilema, na verdade. As nossas formas de nomear o ser humano, elas variam, né? Tem gente que chama de indivíduo, tem gente que chama de sujeito, tem gente que chama de pessoa. E na psicologia social, a gente problematiza e entende que isso não é aleatório, né? A compreensão de indivíduo, por exemplo, como a menor partícula aí desse ser humano, do que está dentro, o intrapsíquico, é algo que eu entendo que leva a constatação de uma singularidade também no intra, né? Quando a gente pensa num sujeito que interage com o meio social, que se transforma, ou ainda numa pessoa que só faz sentido dentro desse meio social, a gente entende que a singularidade também é marcada por esses atravessamentos. Então, para mim, a rota de saída para esse paradoxo é a gente reconhecer que o singular também está escrito num lugar de fala, e esse lugar de fala, ele é político e socialmente posicionado, sabe? E é muito bom, eu sinto assim, como muito gostoso e potente dentro do processo terapêutico, quando aquela pessoa, quando aquela mulher, vou falar especificamente das mulheres, entende que aquela dor dela é dela, mas é compartilhada por muitas mulheres. De formas diferentes, mas é compartilhada por muitas mulheres. Sabe que dá um sentimento, Evaldo, de, assim, não sou uma pessoa estranha, não sou fraca, não estou aqui sozinha, tem um monte de gente comigo e a rota de saída
também muitas vezes passa por se articular com um monte de gente, construir uma rede de apoio que geralmente é protagonizada por mulheres também, e construindo essas redes de cuidado, que na maior parte das vezes são compostas por mulheres também, sabe? Então, eu acho que essa, na minha percepção, é uma rota de saída. Para mim, é grave invisibilizar essas marcações sociais nesse suposto caminho do singular e subjetivo, entende? E aí eu me lembro muito, tem uma autora que eu adoro, que é uma sanitarista de São Paulo, que é a Lilia Schreiber, que ela fala muito que os serviços voltados, os serviços de saúde, ela fala de serviço de saúde de forma geral, vez por outra, alienam ou fortalecem essa ideia de alienação das marcações sociais por parte dos sujeitos que estão ali naqueles serviços. Toda vez que a gente invisibiliza a marcação social, a partir dessa leitura das desigualdades de gênero, a gente acentua, a gente cristaliza. É que nem dizer que o racismo não existe, porque somos todos iguais. Se o racismo não existe, somos todos iguais, não faz sentido falar ou denunciar as nossas condições de opressão, lutar, né, para construir lugares sociais diferentes, entende? Eu acho que é muito relevante produzir visibilidade para essas marcações sociais, mas não é só para nos colocar como vítima, não, sabe, Evaldo? É para a gente reconhecer o que é nosso, o que nos atravessa e para reconhecer melhor a matriz daquele sofrimento que a gente está vivenciando, entende? Pois é, você, na verdade, quando eu jogo uma casca de banana assim, eu acho ótimo que tu não escorregas. Né? Eu acho que é exatamente isso que você disse. Eu acho que quando você defende o aprofundamento na singularidade, eu acho que você chega à diferença. Exatamente por isso. Porque se você está colocando aquela pessoa dentro do lugar da singularidade, você está aprofundando a singularidade, você vai ter que reconhecer dentro daquela singularidade a necessidade de você considerar esses marcadores sociais e que, portanto, é diferente para uma mulher entrar numa delegacia, uma delegacia geral, ou entrar numa delegacia da mulher completamente diferente. Você não pode, não. A mulher é igual ao homem, a mulher tem todos os direitos, então a mulher vai entrar na mesma delegacia. Não é assim, gente, não é assim. Há uma necessidade de a gente ter espaços protegidos para poder exatamente defender a diversidade, defender todos esses marcadores. Se você aprofundar a análise da singularidade da mulher, você vai entender que há necessidades por esse atravessamento que faz com que as abordagens sejam facilitadas se elas tiverem esse eco no olhar do outro. E a gente sempre está procurando o olhar do outro. Acho que você tem toda a razão quando cita Foucault, não é? Porque para sair deste quadrado, aí a gente lembra sempre Pichon Rivière. Não é? Quer dizer, Pichon diz o seguinte: você tem alguns lugares, alguns papéis sociais que são adjudicados pela sociedade ou pela família. Você vai terminar representando papéis que lhe são impostos pelos outros. E o grande movimento de independência, de autonomia, de singularização é exatamente você sair daquele papel que foi lhe atribuído pela família. Então, a mulher vive isso no cotidiano. Este atravessamento social, cultural, de que a mulher espera-se da mulher tal comportamento, é esta guerra social que a mulher enfrenta. É exatamente, eu não quero sentar nessa cadeira. Vocês estão me atribuindo aquela cadeira para eu sentar? Eu não quero sentar nela. Nela eu não sentarei. Por quê? Porque eu sou diferente. Então, neste sentido, você tem toda a razão. Quando a gente tá recebendo uma mulher em sofrimento psíquico por conta de uso de álcool ou outra droga, evidentemente, quando a gente tá falando, a gente tem que ter essa dimensão do contexto social. Não há como você poder compreender esse sofrimento, senão você não atribui exatamente esse sofrimento a todo o entorno vivido. O próprio crescimento, a mulher cresce diferentemente do homem, a mulher cresce e amadurece mais rapidamente pelo homem, pelo crescimento natural. Isso tem a ver com o crescimento, com o desenvolvimento psicobiológico natural.
ela vive essa defasagem porque ela vai começar a se ligar a pessoas de uma idade diferente, que têm experiência diferente, e isso vai marcá-la de forma diferente. Então, certamente, quando a mulher, não é? E a gente sabe, por exemplo, que há 20 anos atrás havia uma mulher alcoolista para cada 20 homens alcoolistas, né? Hoje a relação, algumas pesquisas falam em 1 para 2, outras pesquisas falam em 1 para 4. Então, o uso de álcool e outras drogas pelas mulheres teve um crescimento vertiginoso nos últimos 30 anos. E isso tem que ser compreendido também por tudo isso que tu estava falando. Há uma disputa da mulher. A mulher ela passou a apresentar doenças masculinas, né? Quer dizer, o alcoolismo é uma delas, né? Que era uma doença dos homens, o alcoolismo. A outra são as doenças cardíacas. Há 30 anos atrás, as mulheres não tinham significância dentro dos quadros das doenças cardíacas. Hoje as mulheres têm doenças cardíacas, hoje as mulheres morrem de infarto, que não morria antes. As mulheres se submetem ao estresse da vida cotidiana com uma falta de preparo antropológico e cultural absolutamente diferente. Por quê? Porque ela tem que vencer. Quando a gente lê qualquer coisa sobre o mercado de trabalho e a gente vê ainda a grande injustiça que há no mercado de trabalho, as mulheres ganhando pelo mesmo desempenho das mesmas funções, salários inferiores, a quantidade de insignificante de mulheres em termos de liderança, a quantidade insignificante de mulheres na representação política, a quantidade insignificante ainda de representação social das mulheres. Isso é uma luta que está em curso. Está em curso. Eu acho, por exemplo, quando se obriga por lei que tenha 30% da representação feminina nas candidaturas políticas, isso é um avanço, e um avanço importante, porque há essa necessidade. Então, a mulher que passa a apresentar essas doenças que não apresentava antes, porque elas vivem um estresse equivalente ao estresse masculino. E nisso, você precisa acompanhar, não é? A dor e a delícia de ser o que é, né? E o que é a dor e a delícia de ser mulher, né? Você Eu tem... lembrei agora. Pode Diga. falar. Não. Eu ia exatamente terminar dizendo isso. A negação da diferença é o jeito mais preconceituoso que você tem que lidar com uma realidade objetiva, clara e estrutural, como você falou. Isso. Quando a gente nega, a gente invisibiliza, né? E aí a gente não tem como tentar minimizar isso. Mas me veio uma lembrança, você falando, de um vídeo que você aparece, inclusive, cheio de cabelos pretos, muito jovem, que é um vídeo feito pelo Conselho Federal de Psicologia, que é o Fora de Si, né? É um vídeo que, para quem interessa nessa temática, apesar de ser um vídeo que a Evaldo tá de cabelo só preto, Maristela tá que é uma outra amiga nossa, tá de ombreira, né? Aquela coisa bem retrô. É um vídeo muito atual, né? E eu me lembro que você vai falar naquele momento no vídeo, eu me lembro muito bem da sua fala, que você vai problematizar o uso de drogas e falar que o uso de drogas não acontece só numa relação entre o sujeito e a substância. É o sujeito e a substância inserido num meio, uma relação triangular, né? E você, pelo menos triangular, eu acho que hoje a gente usaria até outras formas aí para aumentar esses vértices. Mas, bem, e além disso, você fala também, quando vai discutir os motivos que levam a pessoa a usar drogas num vídeo, que fala sobre alteração de consciência, né? Você coloca, a gente usa droga para aumentar o prazer, minimizar a dor, criar um estado de alteração de consciência, né? E você começa a problematizar isso. E aí a gente precisa olhar para as nossas vidas, né? Quando a gente olha para as nossas vidas e posiciona esse social a partir dessas marcações de desigualdade que eu estou falando, né? O que é ser uma mulher? Né? Primeiro, é importante dizer que não existe a experiência de ser mulher, né? Justamente por essa singularidade que você fala, que é atravessada por um monte de marcações. Mas existem experiências distintas que precisam ser olhadas e dores, né? Que trazem muito a marca, né? Desse ser mulher. A sobrecarga de trabalho
é algo, não é, que é muito vivenciado por mulheres, e quando eu falo de sobrecarga, eu falo da sobreposição de jornadas, né? É o trabalho doméstico, é o trabalho fora. E aí, Evaldo, eu acho que é bem importante a gente perceber, né, uma trajetória de conquista de direitos, conquista de espaços, e ao mesmo tempo de conquistas de prejuízos, né? Prejuízos antes só vivenciado por homens, problemas antes só vivenciado por homens também. É uma matemática aí, né, assim, que é difícil dar conta dar certo no final, né? Porque a gente conquistou direitos e espaços, né? A gente precisa falar no movimento feminista aí, na luta de mulheres pela conquista de uma série de coisas, né? Inclusive o direito a usar drogas, a sair de casa, a fazer farra, né? A ocupar espaços de poder, há uma série de coisas aí, tem milhares de dimensões. Mas a gente começou a vivenciar alguns prejuízos também, que antes eram prejuízos dos homens, é verdade, né? E aí tem uma série de evidências que vai de envolvimento em tráfico até doenças, né, como você coloca, né, doenças cardíacas, que sinalizam esse prejuízo, né? E aí a parte interessante dessa história é que eu começo a estudar mais sistematicamente gênero a partir dos homens, viu? Muita gente relaciona muito meus estudos às mulheres, e é verdade, mas quando eu entendo gênero, eu vou entender, e a primeira parte que me toca, lá quando eu era psicóloga de um CAPS AD, é como os modelos de masculinidade hegemônicos eram avassaladores para os homens, porque eles chegavam, Evaldo. Eu me lembro uma situação específica que teve um cara que falou do crack, né? Ele não, porque o crack é uma droga, aí começou a falar mal. Assim, o mal ia assim, o crack é um demônio, o crack é muito pesado, não sei o que lá. Aí eu perguntei, certo, mas o que te fez? Aí eu perguntei para ele assim, não, eu comecei perguntando, tu conhecia alguém que tinha usado crack? Conhecia. Tu conhecia alguém que tinha se dado mal, né? Que tinha vivido tudo isso que tu tá dizendo aí? Conhecia. Então, por que tu usou? Né? Assim, já que tu conhecia isso tudo. Aí, não, a expressão eu nunca mais vou esquecer. Eu sou e sempre fui um trem de ferro. Nada me abala. Eu não pego nem gripe, ele dizia. Não seria o crack que iria me abalar. Existe um modelo de masculinidade hegemônica, ao meu ver, estruturado nessas mesmas desigualdades, parte dessa mesma sociedade machista, patriarcal e por aí vai, que também adoece os homens de forma muito singular, sabe, Evaldo? Assim, não é à toa que os homens até hoje morrem 7 vezes mais do que as mulheres, que a expectativa de vida dos homens é 7 anos menor, né? Que os homens morrem mais por causas externas. É quem mais mata, mas é quem mais morre também, fruto de armas de fogo, por aí vai. E ainda é quem mais se envolve, mais faz uso de drogas e mais se torna dependente, mesmo que essa equação tenha minimizado a distância, como você mesmo disse. Então, assim, acho que esses óculos, essas marcações de lente, de gênero, nos ajudam a olhar para homens e mulheres e reconhecer essas singularidades, não de uma forma descontextualizada e nem patologizada. Uma outra questão que eu queria destacar, Evaldo, que eu acho muito importante, é que a mulher, especialmente, ela, dentro de uma sociedade ainda muito medicalizada, e volto a dizer, quando eu falo de medicalização, eu falo da hegemonia de um saber biomédico e não dos médicos, ou não das medicações, como muitas vezes as pessoas entendem. Mas, bem, nessa sociedade medicalizada é muito fácil patologizar uma mulher, né? Que chega, por exemplo, porque bateu no fígado. Usou drogas, bateu no fígado. Então, o que é que essa mulher merece? Ela tem que ter tratamento, ela vai ser chamada pelo conselho tutelar, vai ter que depor, talvez perca a guarda do filho. Aí você vai pensar, ok, como é a vida dessa mulher? Quando você escuta, né, a vida dela, os atravessamentos, né, muitas vezes a solidão, né, a ausência de rede de apoio, você olha assim e fala, meu Deus, como é viver, né, nesse contexto? Esse sofrimento, ele é político, sim, e ele é posicionado socialmente. E muitas vezes a rota de saída dessa situação não está na mulher apenas. Ou olhar só para a mulher não vai resolver. Fazer acordo com ela para ela reduzir o uso, construir estratégia de prevenção à recaída,
não vai dar conta, porque tem algo naquela vivência que precisa ser transformado. Tem algo naquela estrutura, muitas vezes familiar e social, que precisa ser transformado. Por quê? Não é uma mulher louca, bêbada, né? É uma mulher em sofrimento, um sofrimento muito fácil de você perceber, né, a matriz e de você entender que não é protagonizado somente por aquela mulher, né? Aqueles supostos crimes não são protagonizados somente por aquela mulher. Então, acho que reconhecer essas marcações também consiste numa despatologização dessas mulheres, né? Extremamente necessária. É muito comum no consultório, por exemplo, eu brinco dizendo que eu sou a defensora do piti. Né? Por quê? As mulheres, às vezes, chegam extremamente constrangidas diante de um piti, perderam a linha, chutaram para a barraca, quebraram tudo e tal. Quando eu vou escutar a situação, né? Vez por outra, de silenciamento, invisibilização, sobrecarga, eu preciso dizer para elas que aquele piti talvez tenha sido a única coisa saudável que ela tenha feito nos últimos tempos, porque foi uma tentativa de romper com uma situação de opressão muito consolidada. E aí eu brinco dizendo que eu sou a defensora do piti, porque no final das contas, por mais que seja muito fácil encaixar a mulher no DSM a partir de uns pitis recorrentes, né? Nessa perspectiva da patologização, é muito justificável e saudável que essa mulher quebre aquele ciclo, muitas vezes de violência, violência estrutural, e vamos combinar que não se quebra ciclo de violência dizendo, por favor, opressores, opressoras, me libertem. Se quebra, muitas vezes, quebrando tudo, né? E essas mulheres, muitas vezes, quebram tudo, e para mim esse é um elemento de saúde. Perceba, uma análise descontextualizada desse piti, medicalizada desse piti, ou até do próprio uso de drogas, que muitas vezes é resistência, é anestesia, é o que há de prazer e saúde na vida daquela mulher também, embora traga outros prejuízos. Uma análise descontextualizada que invisibiliza essas opressões, cristaliza as opressões na minha percepção, sabe, Evaldo? Então é preciso realmente marcar essas lentes na minha percepção, entende? Pois é, você estava falando e eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, me lembrei de Simone de Beauvoir, que disse que ninguém nasce mulher. A pessoa torna-se mulher. Então, a mulher é uma construção a ser feita, como o homem também, né? Evidentemente. E a segunda coisa que eu me lembrei foi este livro. Se chama A Cachorra. É um livro de uma colombiana, Pilar Quintana, que foi considerado um dos melhores livros do ano, deste ano. Ela escreveu... A crítica que eu vi na Folha de São Paulo, da Tati Bernardi, ela dizia assim, a minha inveja é que ela escreveu esse livro no celular, amamentando o filho. Ela, enquanto amamentava, ela escrevia esse romance, que é belíssimo. E é a história de uma mulher colombiana, né, que mora num casebre junto de numa praia paradisíaca, e que é todas as contradições. Ela é uma mulher negra, gorda, pobre, sozinha, abandonada pela mãe, e daí ela tem que se construir a partir de todas essas faltas, né? É um livro super interessante. Eu vou inclusive, a minha pretensão é gravar um videozinho falando mais desse livro. Mas essa questão da construção, da mulher que se constrói, né? Apesar de todas essas faltas e essas carências. E quando você falava do piti, né, tem um momento em que há essa revolta, essa explosão, e que às vezes é uma explosão de vida e às vezes é uma explosão de morte, né? Quer dizer, quando você está dizendo assim, a mulher, nós aguentamos, nós temos um nível de suportabilidade que nós não sabemos bem qual é, mas cada um tem o seu nível, cada um tem o seu limite. E o piti é quando isso transborda, quando isso vai além do limite de suportabilidade. E eu acho que isso pode ser vida. Exatamente, é uma reação, não é? Quer dizer, tem uma história que conta de que um cara ficava sentado e todo mundo da cidade passava
e esculhambava ele, chamando ele pelo um apelido, e esculhambava, e dizia que ele era corno, e dizia isso aí. E aí, até um dia que alguém passou e disse a mesma frase, a mesma coisa, ele levantou e deu uma facada no cara. Então, veja, qual é esse limite? O estímulo pode ser o mesmo, a reação é que será diferente. Quando a gente pensou em fazer o raid em Caruaru, e para mim, fazer o raid em Caruaru era um resgate da minha história de caruaruense, da minha história do interior, a gente tem que contar com a questão cultural. Então, quando a gente está falando do interior, por mais que seja um interior metropolizado como está Caruaru, hoje em dia é uma metrópole, mas, na verdade, tem as características e o peso ainda de toda a cultura interiorana. Então, esse respeito a essa cultura, o que é que representa ser mulher no interior, ainda é diferente, gente, do que representa ser mulher numa capital ou num centro diferente. Então, este desafio de você entender e associar a cultura, a pessoa, o contexto e a substância, que é básico, isso é de Claude Levi-Strauss, quando o Levi-Strauss foi o primeiro que falou desse tripé. Não, esse é o desafio. É o desafio do que levar uma experiência de Recife para Caruaru e respeitar as características da cidade com a imensidade de riqueza cultural que tem Caruaru. Neste sentido, eu acho que o livro da Pilar traz isso. Não é? Como é que é a sobrevivência dessa mulher que não tinha atributos, não é? Mas que era uma mulher lutadora, e ela tenta engravidar e ela não consegue. Aí ela adota um cachorrinho que estava para morrer, e aí ela transfere para esse cachorrinho toda essa afetividade. É uma coisa super interessante. Vocês precisam ler. É um livro curto, 100 e poucas páginas, que você lê. Se você conseguir dormir antes de terminá-lo, já é um desafio. Então, nesse sentido, eu queria dizer da importância da gente caracterizar esse sofrimento individual e contextualizar esse sofrimento individual dentro de uma realidade social, sociocultural. Você estava falando dos vértices, né? Na verdade, a gente está falando da dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão cultural, a gente teria a dimensão espiritual, porque a espiritualidade é importante, gente. Aí, mas o senhor não acredita em Deus? Eu não acredito em Deus, mas eu sou um cientista, eu leio. E sei que a espiritualidade não é a religiosidade, não é uma religião, é a questão da espiritualidade. Protege a pessoa, protege a pessoa socialmente, insere a pessoa socialmente, e essa inserção protege. A gente não pode negar essa dimensão, mesmo que a gente não acredite na religiosidade. Mas a espiritualidade é outra. Aí tem a questão, todas essas questões que atravessam a pessoa na sua trajetória de vida. Né? É diferente quando ela está como criança, adolescente, adulto, o envelhecimento. Como é que é lidar com o envelhecimento para a mulher? Você sabe que cada vez mais as mulheres escolhem morar sozinha, depois do envelhecimento. Deixa os filhos, vão morar sós. Não por falta de opção, por opção. Claro que alguns vão morar só, porque o marido morre, porque a companheira morre, porque alguém que vivia com ela morre, mas algumas mulheres estão escolhendo cada vez mais morarem sozinhas depois de 60 anos de idade, depois de tempo. Então, como é que a mulher lida com o envelhecimento? O homem morre mais. É interessante, mas a mulher tenta mais suicídio, mas o homem se mata mais. O suicídio mata mais homem do que mulher. Então, a gente tem que lidar na contemporaneidade com este envelhecimento da população e o envelhecimento das mulheres também. Claro, a gente vai lidar no nosso consultório, o envelhecimento traz todas as perdas e o envelhecimento traz alguns ganhos que as mulheres estão aproveitando esses ganhos. Quer dizer, o envelhecimento aumenta o percentual de depressão, aumenta o percentual de depressão, mas também o envelhecimento pode servir para esse piti, se a gente entender o piti como a quebra, não é? Pode ser esta quebra. Porque elas se libertam, né, Valdo? Assim, o filho e a filha que não precisa mais de cuidado, que dá conta de si e que
aí eu posso viver, né? Assim, eu posso viver de uma outra forma. E eu acho tão interessante, assim, eu vivi uma experiência recente de me dar conta, mesmo estudando gênero desde 2006, né? Já há quase 15 anos, estudando de forma sistemática, eu me dei conta que todas as vezes que eu chegava na casa da minha mãe, eu sentava no sofá e relaxava. Pedia água e eu pedia a minha própria mãe. Eu saía de lá, não me preocupava com os pratos, não me preocupava com a bagunça da casa, não me preocupava com nada. Era a minha folga. Veja, eu me dei conta muito recentemente, há um ano, talvez dois, que o lugar que minha mãe sustentava era o lugar da grande mulher, da grande mãe, serva, né? Serva dos filhos. E aí, mas é carinho, é cuidado. Veja, ela tem seus 75 anos e eu saio da casa dela e deixo tudo lá. Não penso nela, não tem uma rede de solidariedade que nos una, porque nós, mulheres, também sustentamos esse lugar de servidão da mulher, sabe? E aí eu sinto que muitas vezes no envelhecimento algumas conseguem romper, né? Eu vou viver minha velhice sozinha, eu não vou cuidar de ninguém. E também ser cuidada é algo muito desconfortável para mim, porque a gente não aprende muito bem a ser cuidada, né? Porque no final das contas o cuidado é algo extremamente familiar quando nós protagonizamos e absolutamente estranho quando alguém quer cuidar da gente, a gente não sabe nem o que fazer. Né? Então, eu acho que tem esses dois componentes aí que vale pensar. Dá uma outra live sobre o envelhecimento da mulher, mas acho que vale a pena a gente pensar com uma possibilidade de ruptura de uma série de coisas postas aí, né? Porque, veja, eu acho que quando a gente fala de se empoderar, a gente está falando de tomar conta da própria vida, de ter poder sobre a própria vida. Empoderar não tem nada a ver com o que às vezes as pessoas falam. Empoderar é você ser capaz de ser protagonista do seu próprio destino e da própria vida. Isso é que é empoderamento. E, neste sentido, o protagonismo pode vir depois dos 60 anos. Né? Quer dizer, eu tenho um exemplo de um casal amigo meu que os filhos foram crescendo e com 20, e com 25, e com 30 anos, e com 35 anos, 3 filhos, formados, ganhando dinheiro, juntando dinheiro, comprando apartamento e não saindo de casa. Não saindo de casa. Né? Sabe o que o casal fez? Deixou aquele apartamento, comprou um apartamento pequenininho, onde eles não pudessem se mudar para aqueles. Cuida aí desse apartamento que a gente vai viver a vida da gente. Então, pode vir esse protagonismo e essa ruptura da saúde. Não é a ruptura da doença, é a ruptura da saúde. Pode vir com o envelhecimento, após os 60 anos. E eu acho que o problema do envelhecimento é quando você quer viver com 60 como se tivesse 40, né? E não descobrir o prazer que é ter 60, ter 70 anos. Né? Quer dizer, meus cabelos não estão ainda completamente brancos, mas faz tempo. Aquele vídeo deve ter sido gravado em 2003, 2004, 2005, no máximo. Né? Então, eu acho que, quando tu lembras, eu vi esse vídeo um dia desse, é tão bom que a gente possa falar as coisas e dizer o que eu falei há 15 anos atrás, eu continuo pensando. Né? Quer dizer, ou outras coisas que eu falei, eu já mudei, eu já estou pensando diferente. E neste sentido da questão do envelhecimento, da mulher e da fragilidade da mulher, eu acho que a gente tem muito o que falar ainda, porque a gente tem muito o que aprender. Né? As nossas... Eu sou de uma família longeva. Meu bisavô morreu com 102 anos. Uma tia-avó minha morreu com 105 anos. E morreram lúcidos, né? Porque morrer com 105, com 102... Essa é uma boa notícia, viu, Evaldo? Então, eu sou de uma família longeva. Então, nesse sentido... Mas é um lugar diferente que esses velhos tinham. Né? O lugar do velho hoje é o lugar do protagonismo, é o lugar de morar só, como eu estava dizendo. Isso, como você disse, dá uma outra live, dá uma outra conversa. Mas Edna, veja, eu sempre sou avisado de que no Instagram a gente tem 1 hora para conversar. Então, a gente tem 5 minutos e primeiro, eu queria que tu usasse esses 5 minutos como tu quisesse, mas queria dizer para mim do imenso prazer de estar conversando contigo.
Eu tenho dito, eu estava fechando, essa nossa conversa fecha um ciclo de lives desse ano, que isso é uma coisa que inventamos esse ano. E eu fiz 33 lives e encontros e rodas de conversa. Né? E eu sempre digo assim, isso foi uma coisa que inventei porque eu estava em quarentena, foi um jeito que eu inventei de falar com as pessoas queridas, as pessoas que eu gosto, os meus amigos. Eu inventei de tentar trazê-los para junto de mim através desses encontros virtuais. Você é uma amiga querida, você é uma aluna querida, você é uma pessoa que fez parte também dessa história, né? Quer dizer, você inclusive fez parte da história da ida para Caruaru, que você foi conosco lá, quando a gente foi fazer aquela supervisão e aquela consultoria lá em Caruaru. Então, a Estação Agreste começa com essa história e você também faz parte da Estação Agreste. Então, obrigado por você ter aceito. É um prazer conversar contigo sempre. Você é uma pessoa especial para mim e muito querida. Evaldo, que bom. Assim, eu acho que conversa boa é aquela conversa que não termina, né? Que a gente ainda poderia conversar mais horas, porque a gente vai conversar em outros momentos. Eu estou de olho aqui no cronômetro também, vendo que a gente tem um tempo curto. E eu vou usar esse tempo só para agradecer também, né? Eu recebi com muita felicidade o seu movimento, o movimento das pessoas que fazem o Raid, de propiciar essas lives, propiciar esses encontros. Assisti a alguns, menos do que eu gostaria sempre, mas assisti a alguns e vibrei com essa iniciativa que, ao meu ver, é expansão. Assim, expansão de possibilidades de conversas, diálogos e da formação que o Raid foi na vida de quem passou por lá, como profissional, e na formação no que se refere à vida e à expansão das possibilidades de vida de quem pôde vivenciar como hóspede. Então, assim, eu falo do Raid com muito orgulho, né, com muita alegria de ter uma instituição como essa na nossa cidade e agora em Caruaru, né? Uma coisa que eu ia falar e não deu tempo é que eu também tenho essa matriz, no meu caso a matriz não é do Agreste não, é do Sertão. Sou de família sertaneja e reconheço a importância dessas discussões, sobretudo das discussões de gênero, nesses contextos arraigados na cultura do cangaço e nas marcações tão evidentes do machismo. Então, assim, fico muito feliz de perceber o Raid cada vez mais disponível a essas reflexões e a também ser um ponto catalisador das transformações que a gente precisa viver. Então, assim, agradeço muito, você é uma pessoa muito querida. Eu já lhe chamei de pai das drogas, mas eu sei que isso é muito comprometedor, era só uma forma carinhosa de lembrar de uma conversa nossa no carro, onde você me lembrou que tinha a idade do meu pai, quando eu falava mal do meu pai. Mas muito obrigada, Evaldo, é sempre um prazer estar contigo, né? E estar no Raid. Um beijo grande, Edna, um beijo grande para todo mundo que nos acompanhou, um Feliz Natal, um bom Ano Novo. A gente vai sair dessa, a gente vai mudar muita coisa que está aí, porque a nossa capacidade de mudar, ela continua intacta. Né? Mesmo que estejam tentando nos derrubar, a nossa capacidade vai nos manter vivos e lutando por uma sociedade mais justa, por uma sociedade melhor. Bom Natal, bom Ano Novo, um beijo grande para vocês. Beijo todo mundo também, obrigada.